Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem na companhia dos seus aí na sua casa. O nosso texto de hoje é 2 Pedro, capítulo 2. E nós continuamos funcionando na lógica da esperança. Em 1 Pedro, a ocasião era a perseguição fora da igreja. Já em 2 Pedro, a ocasião é o falso ensino dentro. Então, depois de estimular o crescimento espiritual, o apóstolo combate esses falsos ensinos. E nesse combate, ele contrasta dois caminhos, um de justiça e outro de injustiça. Como vocês verão no esboço que será enviado pela Inforrede, Pedro responde a 4 perguntas. A primeira é: quem são os falsos mestres? A segunda é: como agem os falsos mestres? A terceira é: o que ensinam os falsos mestres? E a quarta é: o que acontecerá com os falsos mestres? Então, considerando tudo isso, os irmãos são desafiados a resistir aos falsos ensinos e a seguir pelo caminho da justiça. Eu gostaria de propor que nesse tempo de pandemia é muito comum perguntarmos: o que Deus tem a ver com tudo isso? Ou quem é o responsável pela pandemia? Deus ou a humanidade? Há pelo menos 2 ensinos que propõem respostas a essas perguntas. No primeiro ensino, Deus é o responsável pela pandemia. Recentemente foi publicado um livro intitulado Coronavírus e Cristo, do John Piper. O autor parte do pressuposto que tudo o que acontece é desígnio de Deus. Por trás do seu pensamento está o que nós chamamos de determinismo. Logo, ele se refere à pandemia como um tempo de providência agridoce. É isso mesmo, ele diz que esse tempo de pandemia é um tempo de providência agridoce. Eu estava lendo esse livro aqui em casa, preparando essa mensagem, e comentei com a Thaís essa frase do Piper, e ela me disse assim: doce para quem? Eu também fico me perguntando exatamente a mesma coisa. Mas ele diz assim, abre aspas, providência agridoce. É isso que o coronavírus é. Então, ao que parece, na origem desse ensino problemático e perturbador está uma compreensão equivocada de soberania de Deus. Isso fica evidente nas palavras do Piper. Ele diz assim: dizer que Deus governa sobre tudo significa que ele é soberano. Sua soberania significa que ele pode fazer, e de fato faz, tudo o que ele decididamente decide fazer. Bom, até aqui tudo bem. Deus pode fazer tudo e faz o que decide. Nenhum problema, até aqui nós concordamos com ele. O equívoco está em um acréscimo ou um salto do autor. Ele continua: tudo acontece porque Deus deseja que aconteça. O que ele chama no seu livro de soberania abrangente e universal. Como eu já disse, por trás
desse equívoco está o determinismo. Então, se Deus determina tudo o que acontece, Deus é o responsável último pelo mal, pelo sofrimento e pelo pecado, o que é um grande problema. O C.S. Lewis explicita esse problema para a gente. Ele diz assim: o perigo de afirmar que todo o infortúnio é vontade de Deus não é tanto que as pessoas deixem de acreditar nele. O perigo é que continuem a acreditar em Deus, mas acreditem coisas terríveis a seu respeito. Nessa mesma linha, Harold Kushner acrescenta: pior do que concluir que Deus não existe é concluir que ele existe e é um monstro. Presta atenção no que Piper conclui. Portanto, o coronavírus foi enviado por Deus. Eu vou repetir. Portanto, o coronavírus foi enviado por Deus. Esta não é uma época para visões sentimentalistas de Deus, ele continua. É uma época agridoce. E Deus a ordenou. Deus governa sobre ela. Ele a trará ao fim. Nenhuma parte está fora do seu domínio. Vida e morte estão em suas mãos. O autor afirma também: nenhum vírus se move a não ser pelo plano de Deus. Esta é uma soberania meticulosa. Essa soberania, ela é tão meticulosa que Piper diz: algumas pessoas serão infectadas com o coronavírus como um julgamento específico de Deus por causa de suas atitudes e ações pecaminosas. Imagine só, você está diante de alguém que foi contaminado pelo coronavírus e você pergunta para essa pessoa: então, qual foi o seu pecado? Talvez você esteja passando por isso porque Deus está derramando sobre você o juízo dele. Essa soberania, então, é muito meticulosa. Por fim, ele declara: esta é a mensagem do coronavírus. Pare de confiar em si mesmos e voltem-se para Deus. Obviamente, o John Piper não é um falso mestre. Eu queria deixar isso bem claro. É óbvio que ele não é um falso mestre. Mas esse ensino dele e de outros que pensam como ele é um ensino problemático e perturbador. E aqui eu quero aproveitar para fazer uma confissão. É isso mesmo. Eu confesso a você que eu também já criei assim. Eu também já fui um determinista. Eu já pensei durante boa parte do tempo, do início da minha reflexão teológica, que de fato todas as coisas estavam determinadas por Deus, todas, sem exceção. E hoje eu me arrependo profundamente de ter pensado assim um dia. Bom, isso nos leva então ao segundo ensino. Então, no segundo ensino, a humanidade é responsável pela pandemia. A superação do ensino de que Deus é responsável pela pandemia requer a superação do determinismo. E para superar o determinismo, é necessário considerar um outro atributo de Deus, a sua onisciência. A onisciência é o atributo que Deus tem de saber tudo sobre todos e sobre todas as coisas,
o tempo todo e a qualquer tempo, sem precisar determinar nada. Assim, embora haja determinações de Deus, não há determinismo. Recentemente também foi publicado um livro intitulado Deus e a Pandemia, do N.T. Wright. O autor se refere à pandemia como um tempo de lágrimas, portas trancadas, dúvida. Bom, certamente esse tempo é muito mais agre do que doce. Mas é exatamente nesse tempo que nós podemos experimentar Jesus vindo ao nosso encontro. E para lidar com esse tempo difícil, nós precisamos ressignificar a nossa compreensão de soberania. Soberania é o atributo de Deus que lhe permite interferir em qualquer tempo e em qualquer situação, tendo em vista o seu propósito, a saber, a redenção. Assim sendo, Deus pode agir quando quiser, onde quiser e como quiser. Por quê? Porque Ele é soberano. Todavia, Ele não age sempre e não é o causador de todas as coisas. Ou seja, há ações humanas que não têm sua causa em Deus. Um exemplo disso é Jeremias 7:31. Eu quero ler esse texto para você. O profeta diz assim, é Deus falando pelo profeta. Construíram o alto de Tofete, no vale de Ben-Hinom, para queimarem em sacrifício os seus filhos e as suas filhas. Coisas que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Olha o que Deus está falando. Tinha gente querendo queimar filhos e filhas e Deus é explícito. Ele fala, coisa que nunca ordenei e que jamais me veio à mente. Então essas ações eram ações dessas pessoas perversas que estavam com uma compreensão muito equivocada da vida e de Deus. Consequentemente, nós não podemos afirmar categoricamente que foi Deus que enviou o coronavírus. Eu penso ser mais plausível considerar que este foi uma reação do planeta à ação humana abusiva. Uma reação microcósmica, um vírus de origem animal, que, ao que tudo indica, surgiu num mercado na cidade de Wuhan, na China. Um vírus complexo, mutante e de alto contágio. Então, se assim o for, nós somos os responsáveis pela pandemia do coronavírus. E em relação aos que ensinam que Deus é o responsável, o Wright comenta, abre aspas, se esse é o Deus de vocês, pensariam muitos dos nossos contemporâneos, e com razão, não queremos nada com ele. É muito mais apropriado, então, reconhecer que Deus realmente delegou a administração de muitos aspectos do seu mundo aos seres humanos. E que, ao fazê-lo, assumiu o risco de que a humanidade alarme e aflija o seu coração. Só que ele não deixou de responsabilizar os culpados. Portanto, a soberania de Deus, ela é sábia, não meticulosa, pois ele concede liberdade real a seres humanos reais
irresponsáveis. Ele concede liberdade real a mim, a você, seres humanos livres e responsáveis. Aprofundando um pouco mais essa noção de soberania, o Wright destaca a pessoa de Jesus. Na sua vida, morte e ressurreição, Jesus expressa a soberania de Deus, sinalizando o reino de Deus. Logo, tanto o que Jesus fez, quanto o que a sua igreja é chamada a fazer, sinalizam o governo ou reinado de Deus sobre esse mundo caótico. Então Deus está reinando, ele está estabelecendo o seu reino nesse mundo caótico. No ensino do Evangelho, esse reino já está presente, mas ainda não em sua plenitude. Assim, o autor diz, abre aspas novamente, a pessoa de Jesus é a razão pela qual a humanidade deve abandonar a idolatria, a injustiça e toda a iniquidade. A cruz é o lugar onde todos os sofrimentos e horrores do mundo foram amontoados e tratados. A ressurreição é o lançamento da nova criação, seu governo salvador sobre a terra, a começar pelo corpo físico do próprio Jesus. E ele continua, a aplicação é óbvia. Jesus está dizendo, não haverá mais sinal de advertência após a morte do Filho. Assim sendo, é a mensagem do Evangelho que chama as pessoas a Deus, não o coronavírus. Só o Evangelho, uma vez proclamado, pode chamar uma pessoa como eu, como você, como tantos outros, ao arrependimento e à fé na pessoa de Jesus. Bom, já no fim do seu livro, o Wright declara: parte da resposta à pergunta onde está Deus na pandemia deve ser lá, na linha de frente, sofrendo e morrendo para trazer cura e esperança. Não é exatamente assim que Deus se revela em Cristo? Não é exatamente isso que nós somos chamados a fazer também? Tanto virtual quanto presencialmente. Por fim, o autor afirma: Deus sempre quis governar seu mundo por meio do ser humano. Faz parte do que significa ser feito à imagem de Deus. Tal propósito foi gloriosamente cumprido no ser humano, Jesus. E a forma como a criação finalmente se transformará naquilo que sempre deveria ter sido, acontecerá por meio do governo sábio, salvador e restaurador de seres humanos renovados e ressuscitados. Ele continua, mas o que isso significa afinal? Significa que quando o mundo passa por grandes convulsões, seguidores de Jesus são chamados a ser pessoas de oração no lugar em que o mundo está sofrendo. Essa frase é tão linda que eu vou ler de novo. Seguidores de Jesus são chamados a ser pessoas de oração no lugar em que o mundo está sofrendo. Eu concluo, então, com as seguintes palavras. Deus, o nosso Deus, é soberano, mas sem determinismo. Nós somos livres e com responsabilidade. E neste tempo de pandemia, nós somos chamados a chorar, a orar e a sinalizar
o reino de Deus. Chorar com aquele que está sofrendo, com aquela que está sofrendo. Nós temos recebido muitos pedidos de oração nesse sentido. É chorar realmente com essas pessoas. É orar, é interceder por cada uma delas. E, na medida do possível, sinalizar o reino de Deus. Agir como Jesus agiria se tivesse em nosso lugar nesse mundo que sofre. É como nos ensina o apóstolo Pedro nesse capítulo de hoje. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Então façamos isso na esperança de que essa pandemia vai passar. Bem lá no início desse tempo tão longo, eu peguei o elevador subindo até a minha casa e eu encontrei um post-it cor-de-rosa com os seguintes dizeres: vai passar, se cuide. E é tão curioso que já se passaram meses, esse elevador já passou por muitas limpezas, mas todo mundo faz questão de manter esse recadinho lá. Isso faz todo sentido para mim quando eu entro ali. Vai passar, se cuide. Essa é a mensagem que eu queria deixar também para você. Vai passar, se cuide. Que Deus nos livre em breve dessa provação chamada pandemia. Que livre toda a humanidade. Esse é o desejo do meu coração. Eu espero que seja também o desejo do seu coração e, mais do que isso, a nossa oração, a nossa intercessão. Deus te abençoe.